Amém. Boa noite, graça e paz, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Nós vamos seguir cantando para o Senhor lá nos céus. Isso nunca vai cessar. Mas eu confesso uma coisa para vocês. Hoje, quando nós cantamos, é a maior prova que nós estaremos lá. Que nós tenhamos esse entendimento, meus irmãos, que já começou, nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. Muitos irmãos, às vezes, caem numa rotina ou de uma maneira... Podem abrir em João capítulo 1, por favor. Ou num costume, se acostumam com... Eu vou usar uma palavra meio antiga aqui, com o sagrado, sabe? Se acostumam com a presença de Deus, não sei como. E parece que nós, às vezes, fazemos isso com frequência até. Não nos imaginamos vivendo dessa forma. Hoje eu pensei, enquanto nós estávamos cantando aqui como igreja, eu pensei em nós cantando junto do Senhor, lá nos céus. Por um segundo eu pensei isso, foi até o único momento que eu sorri, assim, não que eu tenho prazer na obra do Senhor, mas nós vamos cantar juntos do Senhor, face a face, juntos do Senhor. Sabe, meus irmãos, isso não tem valor. Não tem nada que se compare a isso, assim, aqui nessa terra, em absoluto, não tem. Tem coisas maravilhosas, quando a primeira noite com a tua esposa, quando tu vê o rosto do teu filho, da tua filha, pela primeira vez, quando tu levanta, ou quando tu abre os olhos depois de perceber que tu não é mais o mesmo, porque tu foi regenerado pelo Espírito Santo. Tem coisas que tu nunca vai esquecer na tua história. Ou quando tu sobe nas águas do batismo, enfim. Ou quando tu vê alguém sendo convertido diante do poder do Evangelho de Cristo. Tem coisas que tu nunca vai esquecer. Aleluia. Mas nada se compara, meus irmãos. O que nós viveremos. E aí sim, nós viveremos. Quando nós estivermos com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Até porque lá nós seremos conhecidos como Ele nos conhece. Sabem o que significa isso? Nós mesmos nem temos noção, muitas vezes, de quem nós somos. Olha o mundo, meus irmãos. O mundo jaz do maligno. Tu liga a televisão, tu abre a internet. O que tem de bom? O que tem de bom nesse mundo, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vou passar rapidamente nós vamos ler até o versículo 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim. João, capítulo 1. Nós estaremos dando continuidade. Tivemos a introdução. Né, já que o Gaúcho comentou aqui, nós vamos seguir pregando João. Né, ainda esse ano. Até o final do ano. E o Senhor continuará se revelando a nós, como se revelou em Marcos, amém? Como se revelou em Joel, como tem se revelado em toda a sua palavra. Nós temos lido na Bíblia CF, eu quero deixar esse registro aqui. Eu fiz a minha pesquisa também na LTT e na King James 1611, que são traduções fiéis, e que fique esse registro para quem acompanha e para todos nós, porque... Já no primeiro versículo que nós vamos ler aqui, já tem Bíblias que adulteraram, que torceram completamente o versículo, diminuindo o nosso Senhor. Nós vamos ver isso, inclusive, hoje. Vamos ler a palavra de Deus na CF, João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas.
e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Podeis assentar. Queria que você continuasse em oração comigo. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar somente mais uma vez. Senhor Jesus, nós não somos dignos da Tua presença, Senhor. Nós não somos mais do que nós somos, de fato, pecadores que creram em Ti, que se arrependeram e foram feitos filhos de Deus. Nós queremos essa noite Te conhecer mais, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa se dignar estar entre nós, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, pela Tua presença doce, mas também poderosa, transformadora, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, e nos faça conhecer mais do Senhor. A mensagem é o tudo que nós temos essa noite sobre Ti, a Tua palavra. Tu és a palavra, reconhecemos quem Tu és, o Logos, o Verbo de Deus. Usa-me, Senhor, para que eu simplesmente desapareça dessa forma, Senhor. E somente a Tua palavra possa falar conosco sobre quem Tu és, mais uma vez. Queremos Te conhecer mais e mais, queremos prosseguir em conhecer ao Senhor. Essa é a oração que eu faço junto dos meus irmãos, como igreja. Revela-te a nós, ilumina os olhos do nosso entendimento. Não permita que nenhum de nós saia daqui como chegou, Senhor. E nada impeça, Senhor, de nós ouvirmos a Tua voz e compreendermos a Tua voz como nunca, Senhor. Nossa mente, nosso coração, nossa alma agora, nosso espírito se aquete diante da Tua voz. E venhamos a temer e a tremer, mas sobretudo, venhamos a amar e a guardar a Tua palavra e permitir a sermos transformados, sermos iluminados pelo poder do Teu Evangelho, a nos salvar de nós mesmos, do pecado, desse mundo maligno, de Satanás, do inferno. Nós Te damos graças pela fé, Senhor, e Te agradecemos desde já. Amém. Nós fizemos uma introdução domingo passado. Pastor Michael e eu tínhamos conversado a importância de fazer uma introdução, e a intenção era que eu conseguisse fazer a introdução e junto à exposição daqueles primeiros versículos que são muito densos. Esses 3 primeiros versículos aqui, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, tem muita coisa para falar sobre esses versículos aqui. E realmente eu não consegui, talvez eu nem arranhar a superfície, quando eu parti para a exposição, àquela altura, o tempo já tinha passado bastante, né? Mas eu quero só retomar rapidamente com os irmãos. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, o que o mundo crê, e não é uma parcela pequena, são milhares de pessoas, inclusive pessoas do meio evangélico, que às vezes são enganadas pelas seitas malignas. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem de início do versículo 1. Isso aqui é um irmão, um amigo do pastor Maico, amigo meu,
pertence lá ao grupo que a gente está, que é o grupo de defesa do texto recebido, da CF, tá? Olha só, na Bíblia King James, a ACF-LTT, do qual nós usamos a ACF, ao meio da Corrida Fiel, a 2011, né? Tá exatamente como nós lemos, amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha bem, João 1. Agora olhem na Bíblia, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, edição Novo Mundo, a tradução Novo Mundo, tá? Ela é uma Bíblia que o pastor Michael me trouxe uma informação que eu fiquei assim, ela é a Bíblia mais fiel que tem ao texto crítico falso, aquele texto que a gente tem refutado e que rebatido. Então ela é bem fiel ao texto crítico falso, ok? Mas veja bem uma coisa, irmãos, isso aqui que eles fizeram não é o texto crítico falso, é pior. Eles abandonaram, nesse versículo, é isso, pastor? Eles abandonaram a fidelidade que eles têm ao texto crítico falso, e eles pormenorizaram, eles diminuíram o nosso Senhor. Isso aqui é uma afronta, é uma heresia, irmãos, é um monte de coisa, blasfêmia, enfim. Olha só como é que essa tradução. No princípio era a palavra, até aqui, ok, que é o logos do grego, palavra. Nós já vimos no outro, né? E a palavra estava com Deus, né? O verbo estava com Deus. Agora, aqui que começa a aberração. Que eles torcem, que eles defraudam, vem a fraude, vem o engano, vem o descaminho, a gravidade terrível. Olha o que eles fazem aqui, meus irmãos. E a palavra era um Deus. Agora, observem que um Deus, aqui já vai contra a Trindade, já está se opondo à Trindade aqui, e está diminuindo, porque aqui, normalmente, quando tem Deus, tem um conceito, às vezes eu me utilizo dele, que seria um demiurgo, seria um Deus com letra minúscula, que é digamos assim, uma tentativa de um ídolo. Ele é um Deus, como a palavra vai falar dos deuses ali, né? Então a gente também não precisa fazer muita força para os irmãos entenderem. Então eles estão tratando o Senhor Jesus como um ser criado. Só que isso não é verdade, meus irmãos. Isso é essa seita maligna, com heresias de perdição, testemunhas de Jeová. É a Bíblia deles, tá? Eles têm uma Bíblia exclusiva deles, que é muito semelhante à Bíblia que muitos evangélicos usam. Inclusive, recentemente, um irmão de uma igreja bem conhecida nossa aqui, de todos aqui, na verdade, não vou abrir qual é a igreja, ele estava num culto, pregando, um amigo nosso, mais amigo meu, assim, e ele disse que terminou o culto, ele está caminhando no corredor dessa igreja, uma igreja forte na escritura, não é uma igreja fraca, e ele olha assim um livro preto com letras douradas que parecia ser a Bíblia. Meus irmãos, pasmem, era o livro de Mormons. Num culto de uma igreja conhecidíssima aqui, que eu não vou falar para não dar problema lá, porque não precisa também disso. Nós mandamos uma CF, o irmão fez a troca lá. Pelo menos a gente crê que ele fez, né? Glória a Deus, porque a gente quis mandar uma Bíblia, o pastor falou, não, vamos mandar uma Bíblia para esse irmão, e pede para ele para queimar esse livro dessa seita herética. Deixa eu tomar um cafezinho da Bia aqui, peraí. O que aconteceu, meus irmãos? Num culto, aí perguntaram para ele, por que você está usando esse livro? Não, mas aqui é a Bíblia dos Mormons, tem os evangelhos, é muito boa. Eu pude acompanhar tudo o que aconteceu. Vocês estão entendendo? A gravidade do engano, meus irmãos. Então eu queria fazer essa denúncia aqui. Vamos... Obrigado, filha. Só para deixar o registro. Lembrando que isso aqui, eles copiaram, talvez, ou é uma procedência do arianismo, né, do bispoário, lá nos primeiros séculos. A gente falou sobre isso no domingo passado, né? Os irmãos lembrarem que a gente falou de heresias, de seitas da época, né? E eu falei do arianismo. Então, eles são... Os arianos seriam isso, né? Os arianos atuais, tá? Os testemunhos de Jeová, que eles creem que Jesus foi criado, que Jesus seria um Deus menor, um demiurgo, né? Como se diz na literatura, assim. Criado, né? Um Deus criado seria, né? E pior de tudo, meus irmãos, o pastor Michael, antes que eu esqueça aqui, ele me fez um alerta, porque assim, no versículo 3, olha só, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque todas as coisas foram feitas por quem? Por ele. Ele quem? Jesus, o verbo de Deus, a palavra, o próprio Deus, que pertence à Trindade, amém, irmãos? Então, eles dizem lá na teologia deles,
que Jesus foi criado, que ele seria um Deus menor, criado, um Deus criado, tipo assim, quase que inventado. E eles dizem que Jesus não poderia ter criado nada, senão que Deus teria criado ele, e aí sim, ele serviu a Deus para criar as demais coisas. Mas não é isso que nós vemos no texto bíblico, tá? Essa palavra aqui, é muito importante a gente entender, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meus irmãos, quando o tempo nem começou, ou seja, eu vou falar do Senhor Jesus aqui. O Senhor Jesus, tipo assim, nem tinha começado, de fato, os registros sobre ele, Jesus já existia. Ele já era. Ele não foi criado, ele é autoexistente, ele sempre existiu. Ele é um ser eterno. Então ele já era antes de tudo, meus irmãos. E nisso nós já tínhamos falado, eu sei que os irmãos creem assim, glória a Deus por esse ensino bíblico, né? O pastor Michael há anos tem trabalhado essa questão da divindade, da eternidade do verbo do Senhor Jesus, né? Mas a gente tem que pensar de uma forma muito clara sobre isso. Antes que a poeira, que o pó tivesse se transformado em Adão, Jesus já era homem, nesse aspecto. Não o homem que encarnou, nós vamos falar sobre isso no outro domingo, a encarnação do verbo, que se fez homem. Mas eu digo, quando a palavra de Deus fala sobre a queda, nós já tínhamos em Cristo, antes da fundação do mundo, a redenção. A cruz, o sangue, o cordeiro, eterno. Antes da fundação do mundo. E depois se cumpre nele, quando ele vem na plenitude dos tempos, e se faz homem, e veste pele humana, se torna um de nós, só que não como nós, simplesmente. Porque nesse caso ele foi gerado pelo Espírito Santo. Seu sangue era imaculado, sua vida sem pecado, impecável. E tudo isso, meus irmãos, é impossível a gente seguir a Cristo sem entender isso. Que Deus se fez homem, o Deus que criou todas as coisas, que ele pegou do barro e ele fez ali o homem, espírito, alma e corpo, né? A tricotomia, né, que nós chamamos, né? Pó da terra, soprou na narina, fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Lá em Gênesis, capítulo 2. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do ser, o homem, o pó que começou a falar. Que a gente falou até o pó que fala, o pó que canta, o pó que ora, o pó que se relaciona com Deus, que foi criado por Deus. E Deus, nesse caso, eu conversando com o pastor Michael, ele mandou, vários textos. Deus, ele é nosso Pai 2 vezes. Ele é nosso Pai como Criador e é nosso Pai como Redentor. Uma vez eu fui explicar isso há muitos anos atrás para minhas filhas, para a Duda, e eu tive que depois repetir a história para a Sofia, e eu vou repetir para o Noah, né? É um menininho que estava com o pai dele, e o pai dele ajudou ele a construir um barquinho de madeira. Aí choveu, ele foi brincar no riachinho que se criou na rua, né? Sempre tem aqueles riachinhos, a gente vai lá e toma banho de chuva, né? Quem não tomou aí, né? Consegue estar perdendo. Aí vai brincar com o barquinho de madeira, o barquinho foi e se perdeu. Aí o menininho ficou assim, perdi meu barquinho. Aí o pai dele, não, calma, filho. Aí o pai foi trabalhar no outro dia, na segunda-feira, a mamãe, sempre a mamãe, né? Levou o filho no centro, eles estão passando na frente de uma loja, ele vê o barquinho dele, que ele fez com o pai dele de madeira. Esse barquinho é meu, eu fiz com meu pai. E aí ele chega no dono da loja, esse barquinho é meu. Ele falou assim, não, esse barquinho é meu, eu achei. Agora eu estou vendendo, ele tem um preço ali. Daí a mamãe olhou, filho, agora está para vender. Aí o que ele faz? Ele conversa com a mãe diz para ele, não, quem sabe tu vai, vende jornal, entrega leite, aquela época, né, de entregar leite e tal, vende jornal, junta o dinheiro e tenta comprar o barquinho de novo. E ele vai e tal, consegue juntar, passa um tempo aquela preocupação, aquela ansiedade, talvez de não conseguir de novo o seu barquinho, né? Aí ele vai e consegue comprar o seu barquinho. E ele chega em casa, vai pro quarto e começa a se alegrar e depois chora. Aí ele olha pro barquinho e fala assim, tu é meu 2 vezes. Uma porque eu te criei e outra porque eu te comprei.
É nesse sentido que Deus é nosso Pai, e nosso Pai eterno, e nosso Pai por filiação, por adoção em Cristo Jesus. Mas Ele também é nosso Pai, nós vimos vários textos aí, pastor Mike, como Criador de toda a humanidade. Pai de todos, mas apenas como criaturas. Que daí é aquela mentira que a gente conhece do mundo. Todos são filhos de Deus. Não, nesse aspecto não. Todos são o quê? Criaturas, criação. Filhos somente que estão em Cristo Jesus. Então por isso que é importante nós entendermos esse princípio aqui. Ele estava lá, antes, meus irmãos, antes de primeiro átomo, ou a primeira vida, a primeira respiração no universo, ele já existia. E o poder dele é muito maior que a gente possa imaginar mesmo. Vocês já pensaram se por um segundo, assim, Jesus pensasse assim, eu vou dar um stop em tudo, por 10 minutos. E fizesse assim, tipo uma brincadeirinha, né? Tipo, ele pode, meus irmãos. Porque foi tudo entregue a ele, sabiam? Todas as coisas o Pai entregou a ele. Depois que ele ressuscitou, foi entregue a ele por primazia, por direito adquirido, ele comprou, nesse sentido, toda a criação. Então é sobre ele que nós estamos falando, a gente não está falando de um Jesus ali, né, que as pessoas falam, Jesusinho, né, que é o salvador de todo mundo, tudo bem, né, mas quem é ele de fato, meus irmãos? Essa expressão que é usada bem no início, meus irmãos, é a mesma, tem duas expressões que são importantes a gente falar aqui. Eu não sou muito dessas questões, digamos assim, das palavras gregas ou hebraicas, mas eu quero falar porque essas são importantes, né? No princípio aqui de João 1, no princípio, que vai acontecer no versículo 1, perdão, e no versículo 2, do grego aqui é a palavra arche. E é essa palavra que dá esse entendimento que Jesus já estava ali, ele já era luz, ele já era vida, ele já era Deus, ele já era tudo, porque ele sempre foi. Ele não se tornou. Então por isso que no princípio não serve para Jesus. Serve para o universo. Para toda a criação. Para todos nós. Mas não para Cristo, isso não se aplica a ele. Então aqui é o arche. Mas também lá em Gênesis 1:1, bem rapidamente aqui, bota ali, filha, por favor. Olha aqui, ó. Nós já lemos também, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, vamos ler até o 4 aqui, por favor, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, a Trindade, né, que é sempre bom te lembrar, essa doutrina, que está aqui também no texto, se movia sobre a face das águas. Cantamos hoje, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz aqui é a luz criada, é a vida. Mas ela não é Cristo, viu, meus irmãos? Tem pessoas que vão falar isso. Haja luz é sobre Cristo. Não, meus irmãos, nesse caso não. Porque Cristo não foi criado. Mas com certeza, essa luz é oriunda, tem a origem nele. Ele é a fonte da luz, da vida, da criação, né? Nesse aspecto, né? E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre luz e trevas. E meus irmãos, isso aqui permanece até os dias de hoje e será até Jesus voltar. As trevas não são imparciais, elas não são neutras. Aquele que acha que as trevas não militam o império, o reino das trevas, pode dar o nome que quiser. Satanás, seus demônios, o mal, né? Todas as potestades, os principados, meus irmãos, eles não são neutros. Eles continuam resistindo, não compreendendo, mas também resistindo, se rebelando desde lá da queda, desde Gênesis, por influência de Satanás. Então, alguns irmãos parece que desconsideram a existência das trevas. Isso é um erro crasso, meus irmãos. É um erro crasso. As trevas estão aí, o inimigo está ao nosso derredor, entendeu? Ele está sempre, né? E ele está sempre fazendo de tudo. Quase que eu não consegui vir hoje aqui, eu estava bem mal. Não estou ainda 100%, eu estou com um problema em tudo. Eu vim por graça, irmãos, porque eu vi que era um ataque do inimigo. A semana toda eu estou com a minha boca estourada aqui.
Semana toda ataque, mas nós estamos aqui, gastando a nossa vida pelo Senhor. É pelo Senhor. Não é por nós mesmos. É pelo Senhor. E esse é o ponto, meus irmãos. Por Ele que nós temos que gastar nossa vida. Com amor, com alegria, nós cantamos. É por Ele. E lá, nesse texto que nós vemos lá no versículo 1, é uma palavra bem bonita, assim, bem conhecida, é Bereshit. É isso, né? Bereshit. É bem fácil de decorar, ó. Fala comigo, ó. Bereshit. Fala em hebraico, irmão. Vamos falar em hebraico. Tem mais poder. Depois o pastor vai me... Bereshit seria o archê. É o correspondente de Bereshit, em certa... essa questão do no princípio. Seria Bereshit, tá? Que eu aprendi, eu queria ensinar, eu queria compartilhar com os irmãos também. Tá? E aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no princípio ele estava com Deus, prostonteum, que é uma expressão diferente, que significa Cristo estava face a face, junto de, acompanhado, familiarizado, associado, ele estava ali junto, na mesma, assim, em igualdade, viu, meus irmãos? Não é em sujeição, era em igualdade, coigual, igual, junto com o Pai e junto com o Espírito. Nós vemos na criação, nós vemos aqui, o pastor Michael salientou, ainda que não esteja a palavra Espírito aqui, o próprio Evangelho de João, meus irmãos, é um dos livros da palavra de Deus que mais vai trazer doutrinas fundamentais sobre o Espírito Santo. Nós vamos ver isso mais adiante. Ele fala do Espírito Santo, meus irmãos, explicando outros textos da Bíblia. E em João, normalmente a gente vai ver aqui o apóstolo já bem veterano, bem mais velho, ancião já, um mestre, né? O último ainda vivo, ele está explicando muita coisa que já tinha sido ensinada. Eu não tenho medo de falar isso, porque é o que ele fez. Lembra que eu comentei que ele, tipo assim, ele leu Marcos, vocês estão me entendendo? Para escrever João, ele leu Marcos, ele leu Mateus, ele leu Lucas. E aí ele escreve João. E qual é o detalhe? Que João não é considerado, por quem estuda, e não que isso seja maior, pior, inferior ou superior, como um sinótico. João ele é diferente dos outros 3 evangelhos, justamente porque o apóstolo João está muito mais... Ele está investindo para que as pessoas saibam quem é Jesus. Que ele conheceu. E ele viu coisas que só ele viu, que ele andou ali, ombro a ombro, do peito, reclinando. Ele era o discípulo amado, e não só ele, Jesus amou a todos, mas ele é chamado assim, né? E isso é importante nós entendermos. Eu sempre vou esquecer, mas eu sempre vou tentar. Vamos abrir rapidamente João 20, 31. Porque esse é o objetivo do apóstolo, a essa altura da vida dele. Vou ganhar tempo. Estes, porém, estes quem? Do capítulo 1 até o capítulo 20 aqui, versículo 30, até agora, entendeu? Estes, porém, e o que vai depois do 21 também. Foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido. E esse capítulo 1 de João, ele é repleto, meus irmãos, e todo o livro de João é repleto, não só de princípios, de doutrinas fundamentais da fé sobre Cristo, sobre a Trindade, sobre a divindade, sobre a humanidade, mas também sobre o próprio Senhor Jesus. Tantos títulos maravilhosos sobre o nosso Senhor, nosso Salvador. E nesse caso aqui, é apologético, aqui é para que creias, ele tá fazendo uma defesa. Agora olha só a parte evangelística, que é o Cristo, o Filho de Deus, que era o que estava sendo atacado. Aquelas seitas, docetismo, arianismo, gnosticismo, todas aquelas seitas que a gente comentou domingo passado, que seus irmãos lembram, estavam atacando a humanidade, a divindade de Cristo. Estavam atacando a Trindade, as Escrituras, até mesmo. E aqui ele está defendendo, João defendeu, escrevendo o Evangelho de João. Então, apologeticamente, para fundamentar a igreja do seu tempo, e nós também, ele escreveu João, mas não só para isso, né? E para que crendo, ó a evangelização aqui. Aí começa aqui a parte evangelística, a proclamação, tenhais vida em seu nome. É a aplicação, é a prática. Nós temos conhecimento de Deus para compartilhar, para que outras pessoas creiam.
para que outras pessoas tenham vida em seu nome. Então nós poderíamos, eu tinha lido outros textos, hoje eu não vou ler tantos aqui, nós vamos passar direto para o versículo 3. Né, nós falamos ali do versículo 1 e 2, por cima, apenas para os irmãos, porque existe tanta coisa, meus irmãos, que a gente poderia trazer ali, que eu quero fazer uma defesa aqui. O que João está fazendo de fato? João ele tá fazendo o seguinte, ele está dizendo o seguinte para a igreja do tempo dele: olha, vocês não podem crer, que nem Paulo disse lá em Gálatas 1:8, em outro evangelho, em afirmações sobre Jesus que não sejam a luz e a verdade nesse sentido. Né? Então logo nós vamos falar sobre isso. Então vocês precisam crer que ele é o Criador, ele é o Verbo de Deus, ele é a Palavra, ele é o próprio Deus, desde antes do mundo, da fundação do mundo, do princípio de todas as coisas. E nós fomos criados para isso. Vamos abrir rapidamente em 1 João. Quero ler aqui com vocês. Olha que tremendo isso aqui. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos lendo aqui, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha só, meus irmãos. Se Jesus era uma invenção, uma ilusão de ótica, uma utopia, ou um fantasma, ou um espírito, sei lá o que, entendeu, de luz, como é que está aqui o registro, né? Que eles ouviram, que eles viram, que eles tocaram em Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz, o que era desde o princípio. O que temos, né, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, testemunhamos dela. O apóstolo aqui, o evangelista, né, o apóstolo João aqui, o presbítero, né, o servo. E vos anunciamos a vida eterna. E estava com o Pai. Estava com quem, meus irmãos? Com o Pai. Agora a gente não vê só no início da epístola de João. Gênesis 1:26, é sempre bom lembrar. Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos. Aí, estava com o Pai, amém? Façamos, no plural. Não era uma pessoa, eram as três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade. Amém, meus irmãos? Então é sempre bom lembrar que nós estamos falando do Senhor, estamos falando também do seu Pai, estamos falando também do Espírito, estamos falando de Deus. O único Deus, três pessoas, mas uma só divindade, um só Deus. Não é três deuses. É muito importante a gente entender isso. Eu quero abrir rapidamente sobre essa questão de Jesus estar com o Pai. Eu tenho para mim que é importante a gente trabalhar ela um pouquinho mais. João 8:38. Vamos abrir aqui. Ainda sobre o versículo 2. Eu quero fazer menção. Eu falo do que vi junto de meu Pai. Aqui o Senhor Jesus está fazendo um registro, um relato. Então ele está dizendo, eu falo do que eu vi junto de meu Pai. E vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Ele está dando um exemplo aqui. É um exemplo que ele está dando, que assim como nós temos o nosso Pai, o novo vai fazer coisas comigo. Assim Jesus também fez coisas com o Pai dele. É isso que ele está dizendo ali. João 17:5. Nós vamos ler alguns versículos aqui rapidamente. João 17, versículo 5 diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai,
De novo, ó, junto de ti. O próximo tem pode ser face a face, junto contigo, né? O verdadeiro tamo junto, né? Junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, ó, apontando para a eternidade. É importante a gente falar isso, porque a gente está falando que Jesus sempre existiu, que era um ser eterno. A gente não entende muito sobre eternidade, a gente tenta entender um pouquinho sobre tempo, né? Mas não é tanto também, né? A gente pensa que entende, mas não é muito não. Mas sobre tempo a gente entende mais sobre o que é eternidade. Mas a eternidade é uma coisa interessante, porque a eternidade é limitado, o tempo não faz diferença na eternidade. Ele serve como uma categoria para a gente tentar medir a eternidade, mas de fato não mede. Um exemplo grosseiro aqui. Se eu tenho 300 trilhões de anos e eu tirar um ano do tempo, 300 trilhões de anos, tirei um ano, continua sendo 300 trilhões de anos? Não. Isso é sobre tempo. Agora, se eu tirar 300 trilhões de anos da eternidade, a eternidade continua sendo eternidade. Entenderam? Então, viu como a gente não entende muito sobre categorias? A gente entende um pouquinho sobre tempo, mas não entende muito sobre eternidade. É um exemplo meio grosseiro, mas ele funciona. Né? Então, tu pode tirar o tempo que tu quiser de não da eternidade, que a eternidade continua sendo eternidade. Não tem fim, não tem fundo, né? Vai continuar. Isso também serve para a perdição. Infelizmente. Versículo 21. Olha que interessante, Jesus aqui, ele está orando ainda, né? Ele está conversando com o Pai, está orando. E olha o que ele vai falar, meus irmãos. Ele está falando, comparando a relação que ele tem conosco como Pai também, nosso Pai também, nosso irmão, mas também nosso Pai, nosso Deus, né? O Criador. Ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. E que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O 22. E eu deles a glória. Eu vou ler até o 23. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Meus irmãos, é interessante isso aqui, porque nós estamos falando de um ponto aqui. Jesus está conversando nesse momento da história aqui, que João registrou. Mas ele, na oração sacerdotal, que é chamada lá em João 17, ele fala de um tempo passado, de uma eternidade passada. Não é um termo que a gente usa muito, não sei porque que eu falei, mas ele está falando de eternidade também. Isso significa que ele não era um Deus carente. Eu gosto sempre de falar isso. Nosso Deus não é carente. Nunca foi. Eu vou criar seres humanos para mim porque eu estou sentindo sozinho. Não. Jesus está dizendo, como me tens amado a mim. Isso aqui desde quando? Desde quando, irmãos? Desde a eternidade. Olha que interessante. Isso aqui é importante observar. É o amor eterno, lembra? Com amor eterno te amei. Com benignidade te atraí a mim. Jeremias 31, 3, se não me falha a memória. Pode botar esse texto, já que a gente citou, que fala desse amor eterno. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, Senhor, né? Porquanto com amor eterno te amei. Por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus não é menor que o amor que Deus tem com Jesus. Jesus está dizendo isso para ele, Pai, o mesmo amor que tu tens amado a mim, ama eles. Porque é esse amor que ele apresentou para nós. Jesus não falou nada por ele mesmo, ele não se contaminou com a realidade, vocês sabiam? Ele falou tudo que o Pai tinha dito para ele falar. Isso está em vários textos no Evangelho de João. Ele nunca falou por ele mesmo, da cabeça deles, meus irmãos, dele, como homem simplesmente. Ele deixa claro isso em vários textos. Me cobrem, depois eu mostro. Eu não vou entrar nisso agora. Eu só falo aquilo que o Pai me disse, me ordenou, me disse para falar, me enviou para falar. Ele vai deixar claro várias vezes no texto bíblico que ele nunca falou assim, uma coisa que ele quis falar por ele mesmo. Não. Ele tinha uma missão. Ele foi enviado. Porque Deus amou ao mundo com o mesmo amor que ele amava Jesus. Ele amou o mundo que ele criou.
Falamos tanto desse texto, tanto. Só que às vezes parece que a gente não vê a qualidade desse amor. É um amor eterno. Imensurável. Inexplicável. É um amor que nós não conseguimos. Jamais, meus irmãos, nós vamos conseguir definir o amor de Deus. Tem muita coisa nesse evangelho, talvez que a gente nem venha entender nessa vida. Isso que é verdade. Eu não tenho vergonha de falar isso. Mesmo sendo já um homem velho, no aspecto de tantas vezes ter lido a palavra. Meus irmãos, tem tanta coisa aqui que até hoje eu não entendo. Mas eu creio. Mesmo sem entender, eu creio. E não sou confundido. E às vezes parece que estou sendo envergonhado, só que não, também não sou envergonhado. E jamais quero me envergonhar do Evangelho de Cristo, que foi o poder e que é o poder de Deus que me salvou. Porque creio. No 3, meus irmãos, tem uma expressão que eu quero destacar aqui, sobre tudo que existe, tudo que Deus criou. No grego ele é panta. Me chamou muita muita atenção, perdão. Eu quero citar aqui a LTT, no versículo 3, tá? Não está ali com a Duda, mas eu vou citar aqui, diz assim, ó. Todas as coisas foram feitas por ação dele, e sem ele, nem mesmo uma coisa que foi feita tenha sido feita. É um pouco diferente, assim, ela é mais literal, né? Essa é a LTT, que a gente tanto fala às vezes aqui, né? Uma Bíblia, o pastor Michael tem, nós conhecemos o irmão que ajudou nessa tradução. E essa expressão, né, que vai implicar diretamente ao logos, a palavra criadora, porque todas as coisas que existem foram criadas, que têm vida. Ela se chama panta. Essa palavra ela tem uma abrangência, meus irmãos, em tudo que foi criado, porque o pastor Michael salientou uma coisa: não tem nada que possa ter sido criado, ou seja, nem existe, porque tudo que foi criado só foi criado por causa de Cristo. Entenderam? Então não existe fora da criação, digamos assim, do mundo, do universo, cada constelação de estrelas, cada átomo, cada partícula do ar, tudo da vida existente na face da Terra, e todo, né, o planeta Terra, meus irmãos, mais sobre nós aqui, todo ser vivente, né, tudo é tudo, do grego tudo, foi criado somente por Deus, pelo Deus Criador, em Cristo Jesus. E é uma observação que o pastor Michael também muito pertinente tinha feito comigo, é que nós estamos falando da Trindade, viu, irmãos? A gente nunca pode também atribuir somente ao Filho. Quando a gente fala da criação, nós estamos falando do Pai, do Espírito e do Filho. De Deus, Deus Criador. O único Deus, todo-poderoso, soberano. O Evangelho de João vai trazer essa máxima para nós de como Deus é soberano. E essa palavra está totalmente trazendo uma abrangência total e dependente do poder do Logos, da palavra criadora que é Cristo Jesus. Ela está totalmente ligada, como se ela só pudesse ser usada juntamente a Cristo, como verbo. Os universitários me corrijam, uma frase sem verbo, uma frase sem sentido, sem ação. É isso, né, filho? Então é nesse aspecto. Uma vida sem Cristo é uma vida sem razão, sem propósito, sem sentido. É uma vida sem vida. Já falamos aqui algumas vezes. Todo o ser criado, toda a criatura, o homem, né, o ser humano, até encontrar com Cristo, está morto em seus delitos e pecados. Ainda não é filho de Deus, né? Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Né? É importante aqui, irmãos, eu quero
Eu vou falar sobre essas duas expressões que estavam em Jesus, porque ele é a fonte inesgotável da vida. Não há vida fora de Cristo. Como é que nós sabemos disso? João 14,6, vamos ler rapidamente. Uma afirmação, né, categórica, imperativa, tudo, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está dizendo: eu sou a vida. Tá? E não tem um sentido aqui, porque vida, meus irmãos, na Escritura, nós podemos falar, a Escritura vai apresentar, pelo menos na língua grega, 3 expressões sobre vida. Eu vou falar rapidamente. Bios, que é a mais comum, essa vida física, essa vida comum, né, que nós temos. Vai falar também da vida da psique, que seria a nossa alma. Nós, pelo menos, né, cremos na tricotomia: espírito, alma e corpo. Então, bios, corpo, psique, alma. E aí nós vamos falar de zoe. Zoe é a vida que vem de Cristo. Nesse evangelho vai aparecer mais de 35 vezes. Depois eu vejo o pastor Marcos, mas aparece muitas vezes. Não só no Novo Testamento, também aparece muitas vezes. Zoe. Só que quando a gente está falando, tem um aspecto aqui. A vida de Cristo é a vida espiritual. É no espírito, é o ser. Ela é mais abrangente, é a vida da criação, que só tem em Cristo. Fora de Cristo não há vida. Nem bios e nem psique. Esse é o poder que há no nosso Deus. E quando a gente fala de vida eterna, tem uma palavrinha que é um sentido, é uma categoria que é aionium, né? Então, zoe aionium. Ele está falando de vida eterna. Daí já trouxemos a eternidade para o contexto. E daí a gente tem que associar a vida de Cristo. Vamos lembrar rapidamente João 17:3. Vamos ler rapidamente aqui. Tem outros textos, mas... E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Zoe aionium. Vida eterna. Né? Nesse versículo é Zoe que está falando. Tá? Então eu queria fazer esse destaque aqui. Nele estava a vida, né? O verbo, ele tem uma origem ali total e somente em Jesus, tá? Jesus é vida e luz, ele é a fonte dessa luz, tá? Eu quero ler um texto aqui com os irmãos, rapidamente. Salmos 36:9. Porque em ti está o manancial da vida. Então ele é a fonte inesgotável. Do quê? Da vida. Zoe. Agora olha que interessante. Na tua luz veremos a luz. E é sempre bom lembrar que Jesus, Pai, o Filho e o Espírito, esse Deus que nós servimos é luz. Amém, irmãos? Vamos ler rapidamente aqui, ó. 1 João 1:5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Aqui é o mesmo apóstolo João, né, o evangelista, o mesmo escritor, que Deus é luz. E nele não há trevas nenhumas. Não há incompreensão, ignorância, não há oposição, rebeldia, desobediência. Lembra que eu falei que as trevas não são imparciais? Eu quis dizer algo com isso, porque assim, meus irmãos, se Deus é luz, quem está em Cristo também reflete e é luz. Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Por que ele disse isso? Porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Assim como a lua reflete a luz do sol, ela não tem luz própria, assim somos nós não temos luz própria. Então, nesse sentido, quem não está em Deus é trevas. É ímpio. É filho do diabo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que a Bíblia diz. É um pouco duro, né? Mas, que nem eu falei, todas as pessoas até encontrarem com Cristo estão mortas. Estão em trevas. São filhos, servem ao diabo. São inimigos de Deus.
Eu não me sinto confortável falando isso, mas eu jamais posso negociar o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz quem são esses. São transgressores da lei de Deus. De fato, que isso é o pecador em si, mas são pecadores não como nós, porque nós somos pecadores, ainda somos pecadores. Que se arrependem dos pecados, que foram regenerados, se converteram dos maus caminhos, brilhou a luz, fomos iluminados. Porque olhamos para Ele, né? E fomos iluminados. É um texto tão precioso. É um salmo. Salmo 34, versículo 4 a 5. E o 6. Vou ler até o 6. Ó. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Eles compreenderam a luz. Olha só o 6. Clamou este pobre. E o Senhor o ouviu. E o salvou. E de todas as suas angústias o salvou. De todas as suas dores. De todas as suas trevas. Porque a luz dissipa as trevas. Esse é o sentido. Nós precisamos lembrar. Então nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas. Eu quero fazer uma observação rápida. Resplandece, onde diz assim, ó, resplandeceu. Sabe por quê? Porque a luz de Jesus, que é uma fonte inesgotável, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, ela não falha, viu? Lá em casa tem umas lâmpadas que acho que elas vieram da China. Vou falar aqui. Elas não só não funcionam bem, que elas ficam piscando às vezes, quando tu desliga elas ficam acesas. É uma coisa, é um cúmulo aquilo, é um absurdo. Só que ela fica acesa, mas não ilumina nada. Enfim, é falso. Não é sobre essa luz que a gente está falando, nós estamos falando de uma luz, meus irmãos, que ela é inesgotável. Eu sempre gosto de lembrar que o Senhor Jesus não precisa da luz do dia, nem da luz do sol, nem de luz nenhuma. A glória de Deus, Deus é luz. E em sua glória, diz em Apocalipse, ele não vai precisar nem do sol, e nem da luz de lâmpada, nem da luz de nada, irmãos. Olha só o que diz em Apocalipse. É um Deus suficiente. Agora, será que ele só pode ser suficiente nele mesmo? Será que ele não deveria ser suficiente para nós? Deus é suficiente para nós. Ou a gente precisa ficar buscando fora de Cristo, meus irmãos? O quê? Quem? Quando? Como? O quê? O que a gente busca tanto fora de Cristo, meus irmãos? Se Ele é tudo de Deus para nós. Aqui eu anotei, ó, Apocalipse 21, 23, eu vou ler. Estou me achando aqui. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. Amém, irmãos? E o cordeiro é a sua lâmpada. Detalhe que eu esqueci aqui, ó. Olha só, irmãos. Estão entendendo? Olha o outro versículo, 22, 5. E ali não haverá mais noite. Aqui, lembre que lá em Gênesis, eu não quero fazer aqui uma alegoria, não é nada disso, nem forçar nada, mas lá na Escritura, literalmente, diz que a noite é trevas. Tá? É escuridão. Então, detalhe, e diz que Deus viu que era boa o dia lá. Bom o dia, lá em Gênesis. E chamou a luz de dia, né? Então, vamos lá. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Aqui sobre o versículo 5, eu quero chamar a atenção para os irmãos. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É muito interessante porque aqui está falando, as trevas aqui é o homem. A falta de compreensão aqui é do homem nesse caso. É o homem perdido, é o homem que é ignorante ainda sobre
Ele não foi iluminado, ele não foi salvo de si mesmo. Os seus olhos não foram abertos, seu entendimento, seu coração, ele ainda não foi, ele não teve fé. Ele não creu. É esse homem que está falando aqui em João 1,5, meus irmãos. E a luz resplandece nas trevas. Então ela resplandece, ela não cessa. Não tem jeito das trevas dar uma ganhadinha. Quando nós apagar toda a luz aqui, fica uma guerrinha entre luz e escuridão? Não fica, né? É só acender e resolveu. A luz vence. Já repararam isso? Uma coisa sintomática. Acendeu a luz, pum. E quando a gente não acende a luz, a gente fica se batendo. Fica se machucando. Quem já brincou aí de gato mia? E como se machucava? Batia a canela não sei aonde, porque não tinha luz, não enxergava. E muitos vivem assim, se machucando e brincando, nas trevas, na escuridão. Misericórdia de nós. Nós éramos assim. Nós éramos assim. Me lembrei de um texto, ele está em Efésios 5:8, Efésios 5:8, olha só, porque noutro tempo erais trevas. Então, nós tínhamos dito aqui que quem não está em Deus, que é luz, é trevas. Então, eu não estou indo contra a Bíblia, tá, irmãos? Mas agora sois luz. Olha que interessante, erais trevas, né? Mas agora sois luz. E olha que interessante, luz no Senhor, né? O Senhor é luz, e nós somos luz no Senhor, né? E é interessante isso. Então, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aqui, irmãos, está falando de um procedimento santo, separado, um procedimento bíblico, aqueles que vão viver conforme a luz das Escrituras, que vão, como diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como o jovem pode guardar puro o seu caminho? Ali não vamos se apegar somente a isso ao jovem, mas a todos nós aqui. Como é que nós podemos andar na luz? Porque lá em 1 João vai dizer também, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz como ele está na luz, como ele é luz, mantemos comunhão. Aí às vezes alguém acha ruim quando a gente se preocupa, não é só pastor, irmãos, não é só um líder, às vezes os irmãos piedosos, irmãos que amam conforme as Escrituras, eles vão se preocupar. Quando alguém some, quando alguém não está junto, não vem no culto. Porque é o que a Bíblia diz. Se andarmos na luz, como ele está na luz, ele quem? Ele Cristo. O que diz o texto? Mantemos comunhão. É o que diz lá em 1 João 1,7, se não me engano. Né? Mantemos comunhão. E o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Está aí. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz está, né? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui, meus irmãos, é aquele que ainda é incrédulo, que é caído na sua humanidade. Lembra que eu falei, para a queda houve a redenção antes da fundação do mundo, em Jesus. Tem um texto aqui que eu quero ler com os irmãos. Bom, aqui, ó, João 8:12. Vou ler aqui rapidamente. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, meus irmãos, mas terá a luz da vida. Olha só esse texto, meus irmãos, olha a palavra de Deus falando com a gente. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, quem é meu discípulo, quem é filho do meu Pai, um comigo, minha igreja, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha aqui, meus irmãos, que o Senhor fale conosco, e fale com as pessoas que estão andando conosco, familiares, amigos.
Se tu conhece alguém que é só nominalmente, a pessoa não anda com o Senhor, não anda na luz, que haja arrependimento, que haja fé, que haja arrependimento. Porque essa é a verdade, meus irmãos. É muito interessante porque nós estamos falando aqui no versículo 5 sobre as pessoas que não conhecem o Senhor, sobre pessoas ignorantes ainda da fé, que os seus olhos ainda estão fechados. Eles não tiveram os olhos do seu entendimento ainda abertos. É disso que a gente está falando aqui. Que o Senhor tenha sobre nós, meus irmãos, nos dê essa compreensão. Abram comigo em João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Lembra que a gente falou, as trevas não compreenderam. Quem é as trevas? A gente leu também em Efésios. Antes éreis trevas, agora sois luz. A gente leu, então, as trevas é os homens, ok? Olha, vamos lá. Ó. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e as trevas, os homens, as trevas, ok? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eram trevas. Quando o Senhor Jesus, eu não vou ler o texto, mas ele corrige os seus irmãos, porque os seus irmãos tentam ensiná-lo ali, meio que dar uma direção para ele, e ele fala assim, ó, o mundo ama vocês, porque vocês são do mundo, vocês são trevas, vocês são ignorantes, vocês fazem as coisas que o mundo, vocês amam o mundo, vocês são amigos do mundo. É disso que ele está falando ali, entendeu? Então o mundo não se opõe a vocês, o mundo aceita vocês, entendeu? Mas quando a gente lê João 15, a gente vê que o mundo, cumprindo a profecia do profeta Isaías, odiou ao Senhor Jesus. E ele diz isso, porque ele sentiu isso. Ele falou assim, ó, se eu não tivesse vindo, ele fala exatamente assim, e não tivesse falado para eles, eles não saberiam da lei e não teriam pecado. Mas porque eu vim e falei, agora eles têm pecado. E agora eles me odeiam. João 15. Está claríssimo isso no texto. Eles me odeiam porque eu vim e falei para eles que eles estavam em quê? Em pecado. Para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Odiaram-me sem motivo. Então aqui fica claro. Os homens que eram trevas amaram mais as trevas do que a luz. Isso vai se cumprir no texto aqui. Tá? A luz continua resplandecendo nas trevas. Nós vamos ver no próprio texto também. Ela sempre resplandeceu. A luz sempre brilhou e sempre venceu. A luz que é Jesus. Amém? Versículo 6. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Muito interessante. E este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Aqui está falando de João Batista. João o Batista, melhor dizendo. Interessante, meus irmãos, porque João o Batista, ele era o cumprimento de uma promessa. Lá dos profetas de Malaquias, de Isaías, juntamente do Senhor. Uma promessa totalmente ligada ao Senhor, ele vai apontar do início da vida dele até o final da vida dele. Nós vamos falar mais sobre ele, eu não vou entrar hoje em João Batista, que no próximo encontro, não sei se eu no próximo domingo, talvez o outro, aí sim eu vou falar. Ele vai entrar como um personagem mesmo, né? Alguém, tipo de vida que ele teve, a missão. Como é que é um ministro mesmo do evangelho, né? Que a gente fala, né? Esse irmão era um exemplo, tanto que ele está aqui na escritura, né? Então, João o Batista, olha que interessante, ele se colocou em segundo plano. Ele não se colocou mais importante que a mensagem.
E nem muito, se colocou muito menor que o mensageiro de fato, que era o próprio Senhor Jesus. Então nós vemos tanta coisa na vida desse irmão, desse homem, tão importantes, né? Mas havia um homem enviado de Deus, então Deus o enviou para preparar o caminho. Nós cantamos hoje aqui um louvor, né? Que falava sobre a vida de João Batista, mas falava também sobre nós, falava do nosso Senhor, amém? Então, nesse aspecto, nós temos uma mensagem, que é o Evangelho de Cristo, nós temos um mensageiro, que é João Batista, e nós temos a pessoa da mensagem, que é Cristo. Essas três coisas eu queria só que os irmãos visualizassem por um segundo, assim, para não perder, né? Porque a gente não adora a testemunha. Nós adoramos a mensagem e a pessoa da mensagem. Sabe por quê? Porque Cristo é o Logos, ele é o verbo de Deus, o verbo eterno, a palavra que se encarnou, que se manifestou. Nós vamos falar em seguida no próximo domingo. Os hebreus, né, o povo de Deus, os judeus e os gregos, eles tinham, digamos assim, conceitos diferentes do que seria o verbo. Para os hebreus, eles achavam que era a ação de Deus, era o poder de Deus, era a palavra em ação, movimento, sim. Era a manifestação da presença de Deus. Era a lei, os profetas, enfim, é bem interessante. Já os gregos, era o que dava sentido à vida, era a palavra mesmo. Quando eles viram o verbo se fazer carne, literalmente se materializar, vestir pele humana, Deus se tornando homem, eles bugou assim. Tanto que os judeus a maioria não entendeu e não aceitou. Os gregos também ficaram pifados assim. Porque tudo que eles acreditavam, tudo que dava sentido à vida, qual o sentido da vida, todas aquelas filosofias que tinham, tudo foi, na plenitude dos tempos, revelado em Cristo Jesus, o Verbo eterno, o Logos, a palavra de Deus. Não há nada que não tenha sido revelado, meus irmãos. Lá no Areópago, lá os epicureus, tinha lá os filósofos lá, os estoicos, né? Atos 17, 28, também não tinha anotado aqui, mas é um texto que o pastor Marcos esses dias citou esse texto, palavra de Deus. Olha que tremendo. Ele está usando aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, por inspiração da palavra de Deus, ele está usando aqui um texto que é um texto bem familiar para a filosofia grega, tá? Tipo assim, era um dito, mas é a palavra de Deus, tá, irmãos? Não vamos confundir as coisas. Mas olha a sabedoria que Deus deu naquele momento, e foi inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, tá? Olha o Paulo citando aqui, ó. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele quem? No verbo. Em Jesus, na palavra. Ele aproveita a situação ali, né? Ele está em Atenas, né? Ele está em Atenas ali, né? E toda aquela situação filosófica, tudo, ele vai lá e, ó. Porque nele, né? Nesse Deus aí, vou falar para vocês, ó. Vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Você está falando de poesia ali, né? Dos poetas, dos filósofos. E até quando tu vai ler aqui, ó, no princípio era o verbo, e o verbo parece uma poesia, né? Não, parece também, entendeu? Mas é a palavra de Deus se cumprindo em Jesus. Tá, meus irmãos? E houve um homem enviado por Deus que ele não era a mensagem, ele era o mensageiro. Ele era o carteiro, né? Ele era o carteiro, que é o que todo pregador, né, gaúcho? Todo pregador, ele é o carteiro, ele apenas entrega a mensagem. A gente vê, às vezes, o diácono gaúcho aqui já, né, ensaiando, assim, é legal de ver, ele já está aqui, né, entregando a mensagem, entregando a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. É assim que o pregador nasce. Ele entende que ele é só o mensageiro, que ele é só o carteiro. E quando ele vai entregar a mensagem, depois ele vai sair, nem vão lembrar mais dele. E que bom, né? Que lembrem da mensagem, que lembrem do Senhor da mensagem, sobre quem é a mensagem, que é a luz, que é a vida, que é o seu Jesus. E este veio para testemunho, então essa é a missão do ministro, é dar testemunho. Aqui é uma responsabilidade jurídica, sabia? É testemunhar, é falar de algo que viu, que entendeu, que absorveu.
que viveu. É muito interessante porque quando nós tomamos uma verdade de Deus para nós, ela passa a ser nossa também, irmão, sabia? Quando tu acolhe no teu coração, a verdade de Deus, ela passa a ser tua. Ela cria vida, ela vivifica, ela é eficaz. É o que diz lá em Hebreus 4:12. Sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então aquela verdade passa a ser nossa verdade. Então ele veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então ele estava apontando, né? Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Vários testemunharam sobre isso, meus irmãos. É bem verdade que nós vamos ver esses relatos, esse testemunho sobre Jesus. Aqui João vai testificar que Jesus ali estava a verdadeira luz, no versículo 9, ó. A luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eu quero ler rapidamente, ó, João 4:39. Mostrar uma coisa para vocês. Olha os testemunhos, ó. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, do que ela testificou, que ela testemunhou, ok? Disse-me tudo quanto tem feito. Então, na verdade, aqui nós temos o testemunho da mulher samaritana. No 5:36, temos um outro testemunho aqui. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, então Jesus está dando testemunho, ó. As mesmas obras que eu faço testificam de mim, que o Pai me enviou. Olha só, Jesus está mostrando aqui que ele tem a mesma qualidade, ele tem o mesmo poder que o Pai. Sabia? Ele está dizendo que ele faz as mesmas obras que o Pai, meus irmãos. E tem textos que falam que ele também ressuscita. Tem textos claríssimos sobre esse assunto. Que as mesmas obras que o Pai. O 10:25 agora, João 10:25. Quero mostrar rapidamente. Jesus, né? Respondendo Jesus, já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Aqui ele está junto, né, falando do Pai dele, mas dizendo o que ele faz, né, para testificar isso. João 12:17. Esse também, a multidão, pois que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura. O que é a multidão? A multidão fez o quê? Testificava, testemunhava que ele ressuscitara dentre os mortos. 15:26. Mas quando vier o Consolador, agora é o Espírito Santo, olha que tremendo, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele fará o quê? Testificará, testemunhará de mim. Então, meus irmãos, teriam outros textos para mostrar para os irmãos. Vamos ler só mais um aqui, ó. Esse que a gente leu foi o 15, 26, o 27, bota também. Rapidinho, aí, ó. Lembrai-vos, e vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. E vós aqui, está falando de quem? Dos discípulos. Os discípulos iam dar testemunho. Por isso que eu lembrei, antes de mudar agora, o último 18:37. Vou ler só mais esse, seriam outros. Eu disse, pois Pilatos, olha só, Pilatos, meus irmãos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Pilatos dizendo. E ele foi chamado de rei de Israel também, pelo um dos que ele chamou, né, no início ali. Nós vamos ver isso aqui ainda na exposição de João capítulo 1. Meus irmãos, por hoje, nós vamos, acho que já está no horário, né, pastor? Nós vamos dar uma segurada. Eu quero poder trabalhar com calma a partir do versículo 10 ali. A gente não, né? Mas eu queria deixar uma reflexão aqui para nós sobre essa questão do Senhor Jesus. Tá? Nós estamos, meus irmãos, ainda hoje, como igreja, vivendo um tempo em que a igreja parece que ainda não descortinou, assim, ela não conseguiu ter uma fé na rocha, assim, uma fé firme no Senhor, no Salvador,
no Deus, na palavra, na luz, na vida, no caminho, né? Então, tem tanta coisa que a gente podia falar, né? O Criador, no unigênito do Pai, o profeta, Jesus Cristo. Tem muitos irmãos e tem muitos ímpios, muitos perdidos, muitas pessoas do nosso trabalho, colegas, vizinhos, que não conhecem esse Deus Criador e esse Deus Salvador. Tem muitas pessoas que não conhecem em Cristo Jesus o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Então, que todos nós aqui, nós possamos ler João, né? Eu sei que os irmãos leram, mas à medida assim, se os irmãos puderem ler novamente essa porção, né? E pensar a respeito disso assim, o que Deus, o que me falta na fé, o que me falta nas coisas que eu ainda desejo, que eu ainda almejo. Hoje nós estávamos almoçando, e sempre antes de almoçar a gente lê de uma porção, a gente comenta, a gente compartilha. Nós temos esse hábito lá em casa, na mesa. E eu estava dizendo para minhas filhas, assim, para o meu filho também, às vezes eu me esqueço, junto da minha esposa, que eu desejo para elas que elas estudem, façam faculdade, sejam bem-sucedidas, ganhem dinheiro. Eu sou um pai, né? Ganhem dinheiro para ajudar, né, o pai e a mãe, né? Mas eu disse para elas uma coisa, ao final desse incentivo, né, dessa motivação que todo pai, eu falei para elas assim, mas eu quero dizer uma coisa para vocês e para ele, né? Olhei para ele, ele estava me olhando assim, né? Nunca negociem o valor de um Deus Criador, de um Deus Salvador, que nos enviou Jesus, e abram mão por dinheiro, por profissão nenhuma. Nunca, tipo assim, percam a família, percam a igreja, percam a comunhão, percam amizades por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de trabalho. Isso mesmo, irmãos. Trabalho é uma bênção. Claro que é. É digno. Claro que é. Mas atrás dessa desculpa aí, que nós temos homens trabalhadores, né? Muitos trabalhadores, muitos estão sacrificando seu casamento, sua família, em nome do trabalho. Porque não priorizam e não buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Não amam o que Deus ama. Não, o Senhor Jesus, ele não é de fato o Senhor em tempo integral. Então eu só tenho espaço, eu incorporo Jesus assim, né? Ele só tem espaço para mim na quinta, e olhe lá, né? Ou no domingo, ou quando, né? Mas fora isso é a minha vida, é o meu mundo. Hoje nós vimos aqui um Deus que ele não negocia isso. Tudo depende dele. Todas as coisas foram criadas por ele e são para ele, não se enganem. Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. É isso? Amém. Eternamente. É eternamente, meus irmãos. Não é por um tempo breve, aqui pela brevidade dessa vida efêmera, momentânea. O que é 90 anos? Perto de a eternidade. Às vezes eu faço aquela perguntinha, muita gente não entende, fica achando que eu sou... Eu falo mesmo, o que é mais um ano para quem já tem a vida eterna? Que é para a pessoa pensar mesmo. O que é mais um ano para quem tem a vida eterna, meus irmãos? Então que nós possamos, diante dessa palavra, meus irmãos, não nos opor, viemos a crer e viemos ter vida em seu nome e viemos nos arrepender se nós temos nos afastado como os ímpios. Nós temos nos afastado daquilo que Deus ama, daquilo que Deus prioriza. De fato. Do que Deus prioriza, do que Deus ama. E é assim que vive um discípulo de Jesus, um filho de Deus. Um homem bíblico, uma mulher bíblica,
vive conforme as Escrituras. Diante de um Deus como esse, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus ele é o Criador de todas as coisas, de todo o universo. Ele é Deus. Ele é a palavra. Nada do que foi feito se fez. Existe alguém como nosso Deus? Existe alguém como o Senhor? Existe? Ele é incomparável. Em nenhum outro nome há salvação. Sabe por que eu falei isso agora, irmãos? Para a gente entender quão terrível é o pecado. Porque somente alguém como Jesus poderia nos salvar do pecado. Vocês entendem isso? Entenderam agora? Somente um Deus poderia nos salvar do pecado. E o pecado é abandono, é apostasia, é incredulidade. O pecado é desobediência, é oposição, é independência. Nós não podemos, senão, responder com fé e arrependimento, conversão, nos voltarmos para Deus, meus irmãos. Diante de um Deus assim. Se Ele é tão excelente, tão excelso, tão sublime, tão supremo, tão absoluto, tão inigualável, é para a gente ver o quão terrível é o pecado, quão maligno é o pecado, que nos afasta de Deus, que nos afasta da igreja, isso mesmo, que nos afasta da família, que são as únicas duas instituições pela qual vale a pena viver nessa terra, a igreja e a família. Não tem outra instituição, não tem. Então a pergunta é, diante desse Deus, diante desse Salvador, desse Criador, qual é a única resposta que nós temos, senão fé, senão arrependimento, senão mudança, metanoia, mudança de mente, de coração, de atitude, de procedimento. Se nós estamos vivendo, meus irmãos, para esse mundo caído, nós não estamos vivendo para Ele. Não tem um meio termo, me desculpem, me perdoem, não há um meio termo. Ou vivemos para o Senhor, porque vivemos para o Senhor, morremos para o Senhor, porque vivendo, morrendo, pertencemos ao Senhor de fato, que fomos comprados não por dinheiro, não por prata, ouro, mas pelo sangue derramado na cruz pelos nossos pecados, ou nós não vivemos. O Evangelho de João faz isso. Nós vamos ler em todo o Evangelho esse contraste, como a gente tem falado ao longo dos anos, já para 3 anos, né? O contraste, meus irmãos, vai ter, nós vamos ser confrontados pelo Evangelho. Porque aqui a gente leu que teve os que não creram. No próximo domingo a gente vai ler sobre os que creram. Amém?